Hello, my students. Good morning. We are here back to learning about simple past tense. Bom, nós estamos com a nossa aula de inglês hoje. Lembra que na aula passada, classe, nós aprendemos sobre os verbos simples, que seria o simple present, a formação, dos verbos que após he, she e it, eles sofreriam uma modificação. Hoje nós, como complemento da nossa aula passada do simple present, nós vamos ver o simple past. Como vocês estão vendo aí, nós temos duas formações dos verbos, que são regular and irregular verbs. Os verbos regulares e os verbos irregulares. O que seria praticamente esta questão de verbos regulares e verbos irregulares? Há várias formas da gente rever o que seria um verbo regular e um verbo irregular. Olhando aqui, por exemplo, look at these verbs. Are they regular or irregular verbs? Olhando nesses verbos, o que vocês veem? Eles são verbos regulares ou verbos irregulares? Regulares ou irregulares? No caso, nós temos danced, played, went, read, wrote, cut, came, bought, liked. Bom, os verbos regulares, eles são reconhecidos normalmente quando a gente tem aqui no caso, se você pegar, olhar no final dele. Os verbos regulares, eles são terminados em D, ED ou IED. Existe uma regrinha que a gente vai ver aí para frente, sobre isso. Os verbos irregulares são aqueles que mudam completamente no passado. Por exemplo, o verbo go, ele vai ficar went, como nós estamos vendo aqui na telinha, went, tá? O verbo read, no presente, no passado ele permanece a mesma coisa, só vai mudar a pronúncia, ele vai ficar read. Eu vou ler read, tá? O verbo write, no passado irregular, ele vai ficar wrote, que é escreveu, dançou, jogou, foi, leu, escreveu. O verbo cut, ele não muda, ele vai ficar cut no present e cut no past. Cut no presente, cut no passado. O verbo come, ele vai ficar came no simple past. O buy vai ficar bought no simple past. É um verbo irregular. Like, ele é terminado em E, eu acrescento D, então é um regular verb, um verbo regular. Ele vai ficar na pronúncia, liked. Liked. Normalmente, o som do verbo é terminado em. Aí a gente tem aqui, a estrutura aqui, a classificação dos verbos como regulares e irregulares. Alguns exemplos para vocês. Why is dance a regular verb? Why is sing an irregular verb? Por que o verbo dançar é regular e por que o verbo sing é irregular? Classe, não tem uma regra específica para isso, tá? Infelizmente, a formação do simple past, ele é memorativo. Nós temos que guardar, quer dizer, quanto mais você trabalhar com o verbo, mais você aprenderá. Esse verbo é irregular por causa disso. Não existe essa regra. Nós chamamos de by heart. Ele tem que ser
aqui, ó, no decorar, memorizar. Então, o dance é regular e o sing é irregular. Mais dois verbinhos que a gente tem aqui, o verbo what e o verbo it. What vai ficar watted, que é uma letrinha verdinha que vocês vão ver ali no final, que é ed. Então, assistir, assistiu. Comer, eat, no simple past, ate. Ele é formado em ate. Muitas vezes o aluno fala até. Não, não é isso, né? A pronúncia é ate, comeu, certo? Outro verbinho, dois verbinhos aí regulares. Laugh, laughed. Smile, smiled. Que é o verbo sorrir, gargalhar, ou simplesmente, né, a fisionomia de estar sorrindo, né? O laugh também pode ter, quando você diz para alguém, don't laugh at me, quer dizer, não ria de mim, não tire sarro da minha cara, tá? O play, regular, acrescentou o ed. Ele é terminado em y, precedido de uma vogal, portanto não perde o y, recebe o ed no final. Se fosse o verbo study, aí sim, ele ficaria sem o y e acrescentaria ied no final dele. Ficaria studied. E aqui um exemplo mais criativo, né? Vamos para ajudar vocês na forma positiva do simple past. Eu tenho sujeitos, I, you, he, she, it, we, you e they. Só para recordar, se fosse um presente simples, após he, she e it, os verbos sofreriam uma modificação em s, es ou ies. No passado, não tem marca de terceira pessoa, aliás. Os verbos permanecerão iguais para todas as pessoas. Se eu fosse conjugar o verbo jogar em todas as pessoas, eu tenho que fazer isto. I played, you played, he played, she played, it played, we played, you played, they played. Vocês viram que não houve mudança. Então, a terminação desses verbos, nenhum deles são terminados em e. Quando ele não termina em e, sendo um verbo regular, eu tenho que acrescentar o ed. Por isso ali, ó, verb plus ed mais ed. Started, played, wanted, rained, que é o verbo chover, começar, jogar, querer, chover, tá? Outros verbinhos aqui dos regulares. Então vocês vão ver aqui as terminações deles. Olha, o verbo primeiro, talk, ele não tem e, então acrescentei ed, talked. Fun e arrive, eles são terminados em e, então nós só acrescentaremos o e, o d no final dele. Vai ficar funned, arrived, tá? Eu acrescentei o d para o verbo regular, são os verbos regulares. Play, walk e ask volta como no talk. Acrescentamos ed no final dele. Então vocês terão que saber que os verbos regulares, eles têm as suas terminações em d, ed e ied, dependendo do verbo. Se for terminado em y, tá? Ele terminou em y. Eu vou voltar aqui um slide para vocês, desculpa aqui. O play, se ele terminou em y, mas não tem vogal, consoante, ele não é precedido por uma consoante, sim vogal, eu só acrescento o ed. Quando ele é terminado em y, precedido por uma consoante, tiramos o y e colocaremos ied no verbo, que aí eu posso mostrar para vocês algumas outras variações, tá, classe?
nós vamos ficar por aqui, ainda tem mais coisas por vir, tá? Outras formações dos verbos irregulares, forma interrogativa e forma negativa, tá? Que assim a gente vai fazendo as atividades. Dentro de alguns instantes, nós estaremos online, tá? Para rever isso. Beijinhos, até lá, fiquem com Deus, tá?